têm em comum Luís Marques Mendes, o Almirante Gouveia e Melo ou António José Seguro? Já percebeu por que caminho seguimos neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz? Eu sou a Paula Santos e vou conversar já a seguir sobre presidenciais e não só com Miguel Sousa Tavares. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Olá, Miguel. Olá, Paula. A semana, e em particular estes últimos dias, têm sido férteis em notícias sobre possíveis candidatos às próximas eleições presidenciais. Há nomes que se perfilam já a pensar na corrida em 2026, mas já lá vamos. Por agora, Miguel, eu queria seguir a rota da sua crónica no Expresso. Sobre a forma como surgem os candidatos, o Miguel tem algumas teorias. Vamos conhecê-las. Bom, a minha teoria principal é que é preciso entrar nas sondagens, porque quem não entrar nas sondagens das empresas não é presidenciável, e para entrar nas sondagens é preciso que a imprensa indique quem são os sondáveis ou os presidenciáveis. E isso acontece por três maneiras. Ou as pessoas se auto-insinuam como candidatos, como fez agora o último a fazê-lo foi António José Seguro, ou a imprensa lança os seus nomes por iniciativa própria, ou alguém com peso político lança os nomes para cima da mesa e a imprensa vai atrás. Uma vez estabelecida essa primeira lista de sondáveis, eles são testados nas sondagens. Se ficarem muito para cá para baixo, podem arrumar as tamanquinhas, estão fora da corrida. Se nem sequer entrarem na lista de sondagens, vai ser muito difícil conseguirem candidatar-se, e este é apenas o primeiro passo. O que eu sublinho no meu texto, que isto tem de irónico, é que, no fundo, os portugueses não escolhem em absoluto quem é que vai ser o seu presidente e quem é que vão ser os seus candidatos. Escolhem entre os nomes que lhe põem à frente. Porque se porventura pusessem outros nomes, talvez eles preferissem. Se não pusessem aqueles, talvez eles não quisessem nenhum daqueles. E no limite até pode acontecer que no final os portugueses acabem por votar nos finalistas, digamos assim, por exclusão de partes. Não gostam de nenhum, escolhem aquele que menos desgostam. Seja como for, sem uma máquina partidária, um candidato estará à partida condenado ao fracasso. Ou seja, embora a opção seja claramente pessoal, porque pode haver uma candidatura pessoal, o peso dos maiores partidos acaba por se impor como incontornável. Sim. Não só é muito difícil concorrer sem o apoio de um partido, sobretudo se for para ganhar de um dos dois grandes, que é o PS e o PSD, como também até em termos pessoais de organização e em termos financeiros é ruinoso concorrer sem o apoio de uma máquina partidária. Mas já houve exceções. Marcelo Rebelo de Sousa foi uma grande exceção, não precisou de partido nenhum, aliás até concorreu, como a Paula está recordada, contra a vontade do então presidente do partido, Pedro Passos Coelho. Não teve mesmo a máquina do PSD atrás dele, mas não precisou. Tinha uma popularidade suficiente para poder concorrer sozinho e praticamente não fez campanha. O mesmo sucederá se o Almirante Gouveia e Melo avançar, porque eu não estou a ver nenhum partido estar por trás da sua candidatura. Era o que eu lhe ia perguntar. Portanto, o Almirante por si terá condições, tendo em conta o peso que ele pode ter tido em função do processo de vacinação e do cargo que desempenha, para não precisar de um apoio partidário claro e definido para chegar a um candidato oficial? Não tanto pelo cargo que desempenha, mas pelo facto de ser o líder das sondagens neste momento. E, portanto, isso é uma grande rampa de lançamento para ele pensar que pode avançar sozinho, com uma organização mínima, com amigos, com apoiantes pessoais, com pessoas que queiram aderir voluntariamente à sua candidatura e com o mínimo de organização, o mínimo de financiamento, e que isso será suficiente para, pelo menos, disputar até a final da presidência. Tendo em conta as competências e os limites que a Constituição impõe,
Como é que podemos ler o interesse destes potenciais candidatos de que se fala? É que a lista já começa a ser longa. O Miguel tem uma explicação para isso. A minha explicação é que é pura vaidade. Isto é a explicação que eu tenho depois de tantos anos a ver as candidaturas presidenciais, que vão desde o Tino de Rãs até Marcelo Rebelo de Sousa, e eu acho que de facto o traço em comum cá em todas elas, embora todos eles sejam movidos por um genuíno ou falso sentido de missão de servir o país e que acham todos que são capazes de servir melhor que os outros, e eu não ponho isso em causa. Agora, como eu digo, que com esse critério haverá 1 milhão de potenciais candidatos, pessoas que se acharão capazes de servir o país a partir do Palácio de Belém com boas intenções. Mas, para além disso, eu acho que é preciso haver uma grande dose de vaidade própria e pessoal para se achar que sou eu e mais ninguém a pessoa que é capaz de dirigir os destinos dos portugueses. Eu devo dizer que, sendo uma pessoa a quem nunca, mas nunca atraiu o exercício de poder político, nem sequer o exercício de poder, seja ele qual for, sempre me fascinou olhar para as pessoas que fazem quase do exercício de poder uma segunda pele, uma razão principal de vida, e tentar perceber o que é que de facto as move. E se por um lado eu acho que há pessoas que sinceramente acham que são movidas por opções políticas, por vocações políticas, que além de legítimas são saudáveis, porque é preciso que alguém nos governe, e é preciso que alguém queira presidir aos destinos da pátria. Por outro lado, também acho que são um bocadinho surpreendentes, porque tantos candidatos, como a Paula diz, não é normal, quer dizer, e tantos candidatos, sempre, todos os anos, sobretudo, quando não há recandidatura de um presidente em funções, e é aí que eles saltam todos para cima, não é? Saltam como coelhos da toca, também não é normal, quer dizer, não é normal que um país tenha tantos candidatos à presidência como Portugal. O Miguel olha para trás para os antigos presidentes e também acha que foi isso que os motivou, esse exercício de poder, ou poderá ter havido aí uma mistura também com o tal sentido de missão? A partir de 1982, que é a revisão constitucional que retira poderes ao Presidente da República, as coisas mudam. Até lá nós tivemos Costa Gomes, que não foi eleito, e tivemos Ramalhianes. Ramalhianes vem na sequência do 25 de novembro, é quase uma imposição do Grupo dos Nove, porque o Grupo dos Nove representava ainda o MFA, e o MFA estava representado no Conselho da Revolução, que tinha poderes constitucionais, ainda existia uma tutela militar sobre os destinos do país, e com funções atribuídas constitucionalmente, e portanto os militares tinham uma palavra a dizer na escolha do candidato. E por outro lado, sendo também o homem que tinha comandado o 25 de novembro, tinha grande popularidade na sociedade civil. E naquele momento específico da história de Portugal, Ramalhianes era o homem certo para pacificar o país e para fazer o encontro entre os militares e os civis e desmilitarizar o regime, como ele acabou por fazer durante a sua presidência. A partir daí, a partir de 1982, da revisão constitucional que tira poderes ao presidente, eu acho que é coisa completamente diferente, porque de facto o Palácio de Belém, a função presidencial é uma função muito mais simbólica e, se quiser, decorativa, do que verdadeiramente uma posição de poder influir nos destinos do país. Quando nós vemos nas campanhas eleitorais os programas políticos dos candidatos e aqueles que eles dizem nos debates, eu fico a pensar que a maior parte deles está convencido que vai exercer uma função que é um misto de primeiro-ministro e de presidente da República. E isso não é verdade. Tal como eu escrevo no meu texto, fundamentalmente o presidente da República pode ter duas atitudes. Ou não faz nada, que é aquilo que no fundo a Constituição prescreve para a função, e nesse caso, se for uma pessoa ativa e uma pessoa inteligente e uma pessoa interessada, vai-se aborrecer de morte, ou então resolve ser um presidente interventivo e fatalmente que vai arranjar sarilhos com o governo, sarilhos com as oposições, sarilhos com a sociedade civil. E em que rótulo é que colocaria Marcelo Rebelo de Sousa? Vaidade contou muito, sem dúvida. Eu acho que a ambição de Marcelo, antiga, não era ser Presidente da República, era ser Primeiro-Ministro. As circunstâncias políticas nunca conduziram a tal, e então Marcelo saltou em cima da outra alternativa, que era Presidente da República. E ele olhou-se ao espelho e disse: eu tenho tanta popularidade, os portugueses gostam tanto de mim, eu vou fazer qualquer coisa, eu não vou passar o resto da minha vida a dar aulas na Faculdade de Direito até me formar, vou ser Presidente da República.
De novo, acredito que a sua intenção fosse boa, acredito que ele pudesse achar que ia ser útil ao país, que seria determinante, que estaria melhor colocado de qualquer um para exercer aquela função. Agora, há ali, de facto, essencialmente, porque eu não digo exclusivamente ninguém, mas há essencialmente uma dose de vaidade e autoconvencimento próprios. Olhemos então para a atual lista de possíveis nomes de candidatos. Há alguém que lhe pareça surgir nesta espécie de grelha de partida com maiores hipóteses de avançar como candidato oficial e chegar mais longe? Olha, eu não vi a entrevista de António José Seguro, nessa noite não estava disponível, mas no dia seguinte de manhã estava a viajar de carro e passei a manhã toda a ouvir elogios à entrevista. E, portanto, concluí que alguma coisa mudou e que tínhamos um novo candidato com potencial para ir longe. Depois vi, curiosamente, Pedro Nuno Santos, que aliás tinha sugerido o nome dele a demarcar-se, pelo menos a dizer que se tinha precipitado quando indicou os nomes. Para mim me pareceu uma espécie de demarcação. Foi um erro ter avançado com nomes. É um passo atrás, diria eu. Exatamente, é um passo atrás, quer dizer, é pelo menos ele a arrepender-se de ter sugerido o nome, porque assim que sugeriu o nome de António José Seguro, o próprio António José Seguro saltou logo em cima da oportunidade que lhe foi fornecida. Eu não sei se é um arrependimento por ter sugerido o nome ou pelo momento em que sugere o nome, não é? Pode ser pelo timing. É uma questão que temos que ver mais tarde com o Partido Socialista. Sim, mas aquilo que me pareceu é que o António José Seguro aproveitou a deixa de Pedro Nuno Santos e está a fazer o mesmo que Jorge Sampaio fez há uns anos atrás, ou seja, antecipou-se à decisão do próprio partido e vai avançar. E vai pôr o Partido Socialista perante um facto consumado. E como ele, tal como Pedro Nuno Santos, mas com uns anos de avanço, trabalhou muito bem as bases do partido, as distritais e as concelhias, eu não tenho dúvida que ele tem grande apoio dentro do partido. E por isso, se avançar, eu creio que avançará, a sua candidatura dentro do PS será dificilmente descartável. Por outro lado, outro bom candidato, em minha opinião, é o que vai à frente das sondagens, é o Almirante Gouveia Melo, por razões completamente distintas. Sendo que o Almirante, como dizia o Miguel há pouco, não tem para já nenhum partido aqui a servir de âncora. Isso pode ser uma vantagem, mas também é uma desvantagem, naturalmente. Pode ser mais vantagem do que desvantagem, ou seja, é desvantagem em termos organizacionais, em termos financeiros, mas aos olhos do eleitorado pode ser uma grande vantagem, porque exatamente eu acho que a sua principal característica que aparece para fora é a de alguém que, num momento crítico para todos nós, que foi durante a pandemia, a campanha de vacinação, conseguiu pôr ordem nas coisas, conseguiu pôr um serviço público a funcionar, o que atualmente não acontece com frequência, como sabemos, conseguiu mostrar rigor, disciplina e eficácia, muito mais do que autoritarismo que falam pelo facto de ele ser militar, e alguém que está fora dos partidos, e as pessoas estão cansadas dos partidos. As sondagens dizem-nos que a confiança dos portugueses nos partidos não vai além de 27%, e portanto alguém que esteja fora do sistema partidário é alguém que em princípio tem boas condições. Lembre-se, por exemplo, do que foi a candidatura de Fernando Nobre, que foi muitíssimo popular, até ele próprio de começar a dar tiros nos pés. Não ouvi falar de Luís Marques Mendes, o PSD também ainda não tomou nenhuma decisão nessa matéria. Acha que vai seguir esse caminho? Acho que Marques Mendes é um candidato morto politicamente. Exit Marques Mendes, sinceramente, é aquilo que eu acho. Mas porquê? Por causa daquilo que mostram as sondagens, ou há outro argumento, na sua opinião? Paulo, eu acho que o que funciona contra ele é o facto de o seu desejo de ser presidente ser tão excessivo, tão visível e tão longo no tempo. Acho que essa ansiedade de Marques Mendes em ser presidente e ao mesmo tempo estar sempre a dizer que está a ponderar e que está a ver se estarão reunidas as condições para ser útil ao país e tudo isso, quando obviamente a gente está a ouvi-lo e está a pensar, este homem não quer outra coisa, senão que lhe pavimentem o caminho até ao Palácio de Belém, é uma coisa que funciona contra ele. Depois houve aquela cena de entrada dele no Congresso do PSD em Braga, onde ele tentou reproduzir aquilo que Marcelo tinha feito há uns anos quando apareceu no Congresso do PSD em Lisboa, mas saiu tudo ao contrário. Aquilo que tinha saído bem a Marcelo saiu mal a Marques Mendes e de facto não houve nenhum apoio da parte das bases a Marques Mendes. Houve muito mais, por exemplo,
alguém que já tinha dito que não seria candidato, que foi Leonor Beleza. E vê, tirando Marcos Mendes e Leonor Beleza, outra figura, outro protagonista no horizonte do apoio do PSD? Não faço ideia, diga-me você. Também estamos ainda a algum tempo de distância. Queria perceber se já tinha notado que havia aqui alguma outra tendência. Pois não faço ideia. Francamente não faço ideia. Agora voltamos ao princípio. Que haja uma quantidade de gente com vontade de ser candidato ou de ser presidente, isso é inegável. Há sempre o nome de Pedro Passos Coelho a surgir aqui e ali, não é verdade? Olha, ele a mim disse-me que não, pessoalmente. Que não fazia tensões de se candidatar, que a política para ele era um assunto arrumado. Muito bem, avancemos então, deixemos a política caseira de parte, olhemos para o Médio Oriente. Há um cessar-fogo entre o Líbano e Israel, que está em vigor, dias depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandato de captura para o primeiro-ministro israelita e também para o líder do Hamas. No entanto, o Miguel acha que nada vai mudar na consciência de Israel. Porquê, Miguel? O mandato também contra o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, baseia-se nos acontecimentos em Gaza e não no Líbano. Eu acho que nada vai mudar porque, aliás, ao justificar ontem o acordo, a aceitação do acordo de cessar fogo por 60 dias no Líbano, Netanyahu disse que uma das razões era para concentrar os esforços em Gaza e no Irão. Portanto, nada vai mudar em Gaza. Não só o governo israelita vai prosseguir e de consciência tranquila, como, isso para mim é o mais estranho, o mais notável e o mais duro de encaixar, o governo israelita tem o apoio da sua população. Isso era uma coisa que antes não acontecia. Em circunstâncias muito menos, incomparavelmente menos graves de repressão sobre os palestinianos, havia sempre vozes em Israel que se pronunciavam contra, vozes dissidentes. Agora não há. As manifestações que nós vemos em Jerusalém e em Tel Aviv são a pedir um cessar-fogo para libertar os reféns, mas não há nenhuma manifestação, nem nas ruas, nem na imprensa, nem nas universidades, a repudiar a violência com que Israel tem combatido o Hamas, supostamente combatido o Hamas, mas de facto já matou 45 mil civis em Gaza. Não há nenhuma manifestação da sociedade civil ou política israelita contra isso. Portanto, é de consciência tranquila que Israel está a fazer o que está a fazer há mais de um ano na faixa de Gaza. E, mais do que isso, quaisquer críticas, como por exemplo esta emissão dos mandatos de captura contra o primeiro-ministro e o ex-ministro da Defesa, são vistos com a retórica de sempre, dizendo que se trata de antissemitismo, porque cada vez que se critica a atuação do governo de Israel, leva-se com a chantagem do antissemitismo. Portanto, não se pode ser oficialmente contra Israel, não se pode criticar o governo de Israel, porque isso é ser antissemítico. Ora, portanto, eu acho que não havendo a consciência da parte da população israelita, nem do governo israelita, dos crimes que estão a ser cometidos em Gaza, nada irá mudar. E acha que então que estes mandatos não vão ter consequência no terreno? O que é que lhe parece? Quer dizer, a finalidade dos mandatos é levar perante o Tribunal Internacional aqueles que o Tribunal considera previamente como potencialmente criminosos de guerra ou criminosos contra a humanidade. E, portanto, todos os países que são signatários do TPI, Israel não é, os Estados Unidos não são, a Rússia não é, se algum das pessoas que têm o mandato do Tribunal passar por esses países têm a obrigação, não é podem, é devem prendê-los e entregá-los à Haia ao Tribunal. Esse será o único mandato, a única consequência visível. Agora, não é de esperar, obviamente, que Netanyahu se vá passear agora por algum desses países, de certa forma. A sua liberdade de movimento ficou altamente condicionada e o nome de Israel ficou altamente manchado. Só que os israelitas não o sentem assim, sentem antes como mais um ataque da comunidade internacional em Israel. Depois da situação no Médio Oriente e das presidenciais caseiras, continuamos a olhar para a política externa e entramos no improviso.
O Parlamento Europeu aprovou, com 370 votos favoráveis e 282 contra, o novo colégio de comissários, novamente liderado pela alemã Ursula von der Leyen. O novo mandato, a par do mandato de António Costa, presidente do Conselho Europeu, começa agora em dezembro. Miguel, o que é que podemos esperar deste novo elenco com protagonistas novos? Tem protagonistas novos, ainda vai ter, não já deputados, mas a nível do Conselho Europeu pode ter. Tivemos as eleições na Roménia, por exemplo, e a perspectiva de presidenciais já é que seja eleito um presidente da extrema-direita, que diverge da linha da União Europeia relativamente à Ucrânia, que é próximo da Rússia. Vamos ter legislativas na Roménia também, e por efeitos de arrasto o governo pode mudar também de orientação política, e esse é o último país da União Europeia onde se está a verificar esta tendência. Mas deixa-me dizer, para começar, que a vitória de von der Leyen não foi esmagadora. A votação dos seus comissários não foi esmagadora, e isso reflete as diferenças que se verificam no Parlamento Europeu e, de forma geral, em toda a União Europeia. Agora, vamos ter uma convivência entre Ursula von der Leyen e António Costa, que pessoalmente se entendem bem, embora sejam de áreas políticas diferentes, no Conselho Europeu. O Conselho Europeu é o órgão, talvez, principal da Comissão Europeia em termos de definição da agenda política. É o órgão principal, porque define a agenda política da União Europeia, reúne os chefes de Estado e de Governo pelo menos 4 vezes por ano, e tem a seu cargo definir a agenda política e a orientação política de toda a União Europeia, inclusive em matéria de política externa. E, quando assim é, o Conselho reúne-se com o Alto Comissário para a Política Externa, que neste caso é a estoniana Kallas. Kallas é uma extremista contra a Rússia, e por razões familiares. Os seus pais estiveram presos na Rússia, e, portanto, vai ser muito difícil conciliar António Costa, que é um conciliador, as posições da representante da política externa, que vai suceder a Josep Borrell, e as posições de António Costa. Também vai ser muito difícil que António Costa possa aceitar a posição de Ursula von der Leyen relativamente ao que se está a passar em Gaza. Ursula von der Leyen tem sido apoiante de Israel desde a primeira hora e, no máximo, tem-se mantido em silêncio sobre aquilo que se passa em Gaza, e, portanto, eu antevejo grandes conflitos em matéria de política externa dentro do Conselho Europeu. E quem diz conflitos em matéria de política externa vai, obviamente, achar que eles vão ser extensíveis a uma hipótese de uma política de defesa comum europeia de que tanto se fala. Para agravar toda a situação, temos a entrada em cena de Donald Trump a 20 de janeiro e aquilo que será a reversão das políticas atlânticas entre os Estados Unidos e a Europa, em que se espera o pior. Portanto, Costa não vai ter um mandato de 2 anos e meio nada fácil, vai ter que ter toda a sua sabedoria para enfrentar os problemas, mas eu antevejo grandes momentos de tensão dentro do Conselho Europeu. Desafios difíceis para António Costa e não só. Fechamos mais um capítulo do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização está a cargo da Ana Salomé Rita e a edição do João Martins. Para a semana regressamos com nova leitura da atualidade.